Conversando com a Bíblia hoje, eu quero abordar o tema de lei e graça e qual é a sua utilidade ou quais são as suas utilidades no contexto da vida cristã e qual é o lugar dessas doutrinas bíblicas e que está presente em todas as Sagradas Escrituras, tanto a lei como a graça. E certamente nós temos visto muitas controvérsias a respeito desses temas, e creio que muitas dessas controvérsias advêm do fato de termos algumas informações ou alguns ensinos equivocados sobre o lugar ou a utilidade da lei e da graça. Eu creio que uma das coisas que mais perturbam a compreensão do lugar da lei e da graça na nossa vida como servos de Cristo, como cidadãos do reino de Deus hoje em dia, é uma colocação que creio equivocada que muitos fazem a respeito da lei e da graça e no que diz respeito ao tempo das suas atuações ou utilidades. Acostumo ver pessoas dizendo que o Antigo Testamento é o tempo da lei e o Novo Testamento é o tempo da graça. Confesso que não consigo entender por que se chega a esta conclusão de que o Antigo Testamento é o tempo da lei e o Novo Testamento é o tempo da graça. Haja visto que a gente pode ver claramente que tanto no Antigo Testamento há a presença da lei e da graça, quanto no Novo Testamento há a presença da lei e da graça no contexto das doutrinas bíblicas e no contexto das orientações da palavra de Deus para nós, tanto hoje quanto para eles lá e então no Antigo Testamento. Como eu já comentei em um vídeo anterior, gravado aqui neste canal, que o Antigo Testamento há uma abundante manifestação da doutrina da graça através do ato simbólico, cerimonial, vamos dizer assim, dos sacrifícios que eram apresentados. Todas as vezes que uma pessoa chegava diante de Deus com o animal a ser sacrificado, aquilo ali, indiscutivelmente, representava a graça de Cristo, o favor, o perdão de Deus, que seria manifesto através do sacrifício redentor de Cristo na cruz do Calvário. Pois bem, e no Novo Testamento nós encontramos as normativas, as leis de Deus sendo colocada como regra de fé e prática para o povo de Deus. E nós não podemos negar de forma nenhuma que no Novo Testamento contém as leis de Deus. Agora, claro, com uma realidade diferente. E como eu gosto sempre de falar que certas leis do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, não têm mais aplicabilidade na Nova Aliança, isto é fato, mas não quer dizer também que agora na Nova Aliança, no Novo Testamento, não temos também lei. E para que a gente aborde esse assunto com mais profundidade e respaldo bíblico, eu queria me valer de alguns textos da Palavra de Deus. O primeiro é no livro de Atos, capítulo de número 15, e versículo número 10 e 11, naquele contexto onde Paulo apresenta uma controvérsia que estava havendo. Ele apresenta a liderança da igreja em Jerusalém de que alguns, chamados de legalistas, judaizantes, estavam querendo de alguma forma impor a lei cerimonial do Antigo Testamento para a igreja, para os novos convertidos.
E então Paulo traz essa questão e para a liderança da igreja de Jerusalém. E a questão era que eles estavam dizendo, afirmando que se não houvesse, né, a guarda da lei na sua completitude, né, do Antigo Testamento, a pessoa não poderia ser salva. Então eles queriam que continuasse todos os preceitos, as normas das leis cerimoniais, né, rituais do Antigo Testamento no contexto da igreja do Novo Testamento. Foi quando trazido essa controvérsia para os apóstolos, os presbíteros, a igreja em Jerusalém, e Pedro, tomando a palavra, ele diz assim, né, nessa abordagem aqui no versículo 10 e 11 do capítulo 15 do livro de Atos: agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem os nossos pais puderam suportar e nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles foram. Então Pedro está dizendo que eles estavam querendo impor uma coisa que era insuportável e com o propósito de salvação. Então Pedro deixa muito claro aqui, divinamente inspirado, a palavra de Deus, né, por boca do apóstolo Pedro, diz: olha, nós cremos que tanto eles quanto nós fomos salvos pela graça do Senhor Jesus. Então, o que vemos aqui é que está reafirmando a palavra de Deus, que a salvação é pela graça do nosso Senhor Jesus. Mas quando a gente vê os escritos do apóstolo Paulo, a palavra de Deus através do apóstolo Paulo, por instrumentalidade do apóstolo Paulo, na primeira epístola dele a Timóteo, capítulo 1 e versículo 8 até o 11, diz-nos assim a palavra de Deus: sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém se utiliza dela de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores, e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, patricitas, matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, reptadores de homem, mentirosos, prejuros, para todos quantos se opõem a essa doutrina, segundo o evangelho da graça de Deus, do Deus bendito, o qual eu fui encarregado. Então aqui a palavra de Deus vai nos dar uma orientação extremamente importante. Ele está dizendo: a lei é boa. Não é questão de que a lei é ruim, do que a lei é inútil. Não, mas para o que delas se utiliza de modo legítimo. Então o texto anterior está mostrando o lugar ou a utilidade da graça, salvar o pecador. Aqui ele está falando da utilidade da lei, como ele está apresentando que a lei, ela vem para normatizar as nossas relações, os nossos comportamentos, e uma vez que transgredimos, ela é promulgada. Então a lei não serve para salvar, senão para condenar aqueles que a transgridem e a orientar aqueles que submetem à vontade de Deus. Portanto, nós podemos fazer então uma comparação de que tanto a lei como a graça está sempre presente na relação de Deus e seu povo, cada uma ou cada qual dessas duas doutrinas bíblicas, lei e graça, né, vamos chamar aqui de doutrina, ou desses fatores, enfim, tem a sua utilidade e o seu bom uso vai trazer boas consequências. Portanto, a palavra de Deus aqui está dizendo para os que utilizam de modo legítimo. Se eu utilizar a lei para a salvação, ela vai ter um efeito contrário, porque ela vai nos condenar. Se eu utilizar a graça para justificar os meus erros, ela vai ser ineficaz, porque a graça de Deus veio
para nos dar condição de guardar a lei de Deus, não só de receber o perdão dos nossos pecados, mas também que tenhamos a condição de observar e a força, a condição necessária mesmo para observar a lei de Deus. Veja o que diz a palavra de Deus na primeira epístola do apóstolo Pedro, versículo 13 do primeiro capítulo. Exorta-nos a palavra de Deus da seguinte forma: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrio e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos moldeis às paixões que tinham anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também santo. Também vós mesmo em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Então a santificação é pelo poder da graça de Deus, esperando inteiramente na graça de Deus. Alguém já fez uma comparação muito interessante, que a nossa situação de pecadores, a lei atuou sobre nós, ou na nossa situação de pecadores, a lei atuou sobre nós, mostrando a nossa condição de perdição eterna. E a lei, como o próprio texto diz, né, ela nos aponta Cristo, né, serviu-nos de aio para conduzir, de professor, de instrutor para nos conduzir a Cristo. E quando nós estávamos ao pé da cruz, ou quando nós nos encontramos ao pé da cruz, recebendo a graça salvadora de Cristo, a graça nos aponta a lei e diz: queres ser bem-aventurado? Viva a lei pelo poder que eu te concedo. Então isso é lei e graça. Então as duas coisas são úteis desde que a utilizamos de modo legítimo, como o texto sagrado diz. Eu faço uma comparação dessas duas realidades como em uma casa, em uma cozinha, né? Nós temos lá a geladeira e temos o fogão. Óbvio que o fogão esquenta e a geladeira esfria, mas não podemos ignorar nenhum nem outro, porque ambos têm a sua utilidade. Imagina nós chegarmos a um grau de ignorância e dizer: eu não quero fogão na minha casa porque ele não congela. Ou dizer: eu não quero geladeira na minha casa porque ela não cozinha. Claro que cada um tem o seu lugar e a sua utilidade. Então, o grande problema que nós encontramos, né, nessa questão ou nessa relação graça e lei é que alguns entendem que da antiga para a nova aliança nada mudou, tudo permanece do mesmo jeito. Então a esses entendem que há uma atribuição à lei para a salvação, e quando são exagerados nessa colocação, tornam-se o que nós chamamos de legalistas. E tem aqueles que acham que tudo mudou completamente, radicalmente para a nova aliança, e que agora não tem lei, é só graça, e os que exageram nessa posição se tornam o que chamamos de liberais. Então, nenhuma coisa nem outra, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, é tempo da lei e é tempo da graça. Claro que agora no Novo Testamento as leis mudaram, as leis cerimoniais, que faziam parte daquele processo educativo, didático, que apontavam para aquilo que Cristo ia fazer na cruz do Calvário, como bem expressamente dizia os sacrifícios oferecidos. Toda aquela lei cerimonial, aquele processo didático, simbólico, né, foram aniquilados com a vinda de Cristo, porque elas cumpriram o seu papel. Mas a lei moral de Deus, né, como por exemplo o amor, a misericórdia, né, o não matarás, o não roubarás, o não dirás falsos testemunhos e tantos outros mais, claro, são leis que ainda têm a sua aplicabilidade agora na nova aliança. Portanto,
lei e graça sempre fizeram e sempre farão parte das doutrinas de Deus para o seu povo, seja na antiga, seja agora na nova aliança. Portanto, concluindo essa conversa da Bíblia de hoje, eu fico mais uma vez trazendo aqui, mais uma vez, a lembrança do texto do apóstolo Paulo. A lei é boa para os que utilizam dela de modo legítimo. Lei e graça têm funções diferentes, em cada uma tem a sua utilidade e as duas estão presentes tanto na antiga quanto na nova aliança. Esse foi o Conversando com a Bíblia de hoje. Eu espero você para outros encontros desses Conversando com a Bíblia.